No início do nono milênio antes da Era Comum, os assentamentos do norte do Crescente Fértil eram habitados por três conjuntos de populações diferentes. Os Arzarianos eram os mais antigos e haviam surgido na região dos Montes Agros por volta de 17.000 AS. Depois chegaram os Natufianos, os quais desenvolveram as mais antigas experimentações agrícolas que o registro arqueológico conhece, e cujos ancestrais haviam saído do nordeste da África por volta de 15.000 AS. Mas uma terceira população, que surgiu nas regiões mais ao norte do Crescente Fértil, na sequência de 10.000 AS, ainda é pouco conhecida pelos especialistas, uma vez que as pesquisas em curso ainda não revelaram muita coisa sobre ela. Essa pouco conhecida população parece se relacionar com a construção de Göbekli Tepe e com alguns dos assentamentos do norte do Crescente Fértil e, portanto, com o surgimento da astro-religião. Mas qualquer que tenham sido as características dessa população, o fato é que, no início do nono milênio AEC, essas três populações intensificaram o contato e começaram a se fundir. Enquanto isso, os habitantes da região de Tastepeler entraram em uma fase irreversível do processo de transição do estilo de vida seminômade para outro, efetivamente sedentário, o qual é chamado pelos especialistas de período neolítico pré-cerâmico. Esse é o terceiro vídeo da série sobre a astro-religião neolítica, a mais antiga religião que o registro arqueológico conhece, e fonte original de todas as religiões que surgiram na sequência da passagem do tempo. E para saber mais sobre ela, fique comigo até o final do vídeo. Olá, eu sou o Ângelo Henrique Simões e você está no canal da Saga Humana. Se você é novo por aqui, seja bem-vindo. E se você gostar do vídeo, então se inscreva no canal. E se você já é inscrito, você também pode se tornar um membro do canal. Como membro, você palpita na escolha dos temas dos próximos vídeos, tem acesso a benefícios exclusivos, abre as portas para que o conhecimento chegue até você e apoia a produção de conteúdos daqui do canal. E se você gostar desse vídeo, saiba que tem mais conteúdos como esse no meu livro, A Saga Humana, cuja leitura amplia e complementa o conteúdo dos vídeos que você assiste aqui no canal. Mas, sem perda de tempo, vamos logo para o vídeo da semana e, enquanto rola a vinheta, já sabe, né? Já vai deixando o seu like, porque eu garanto que vai valer a pena. A Sociedade Neolítica do Norte do Crescente Fértil. Nos primeiros tempos do período neolítico pré-cerâmico, os assentamentos seminômades do Crescente Fértil abrigavam as populações humanas mais materialmente desenvolvidas daquele tempo em todo o mundo. Era uma época de transição do ancestral estilo de vida seminômade para outro efetivamente sedentário. Essas populações já dominavam complexas técnicas de construções megalíticas, conheciam os ciclos da Lua e começavam a desvendar os ciclos anuais do Sol e os ciclos seculares das constelações. Eles estavam começando a desenvolver uma matemática e uma geometria elementar, e as práticas agrícolas e de criação de animais avançavam fortemente. As populações dos diferentes assentamentos se comunicavam por meio de uma língua comum, o nostrático, que mais tarde se desmembraria nos troncos das línguas afroasiáticas, anatólicas, indo-europeias e dravídicas, entre outras. Mas por volta de 9.000 AEC, nas regiões mais ao norte do Crescente Fértil, ao longo de uma área de 200 quilômetros,
Pilares em forma de T começaram a ser erguidos em alguns assentamentos e em outros pontos da região. Ao que parece, as populações de Tastepeler, unidas em torno de uma fé comum, se reuniam aos pés desses pilares para celebrarem rituais e festas, onde eram consumidas grandes quantidades de caça selvagem. Os protagonistas desses encontros eram sacerdotes de uma astro-religião neolítica, a qual já havia se expandido para além dos limites de Göbekli Tepe. Nesses encontros, os primeiros mitos começaram a ser contados e os primeiros deuses do firmamento começaram a ser adorados. Mas a vida dos habitantes de Tastepeler ia ficando progressivamente cada vez mais atribulada. Para conseguirem sustento e, eventualmente, fartura, essas populações, na vanguarda do sedentarismo, se submetiam a uma rotina mais rígida do que aquela que ainda era praticada por grupos de caçadores-coletores nômades, os quais ainda eram maioria, não só na região, mas em todo o mundo. Essa rotina de compromissos contrastava com a liberdade observada junto aos grupos nômades que ainda praticavam a subsistência por meio de atividades de caça de animais selvagens e de coleta de alimentos silvestres. Mas todo esse esforço decorrente das atividades de agricultura e de criação de rebanhos era a garantia de sobrevivência da comunidade em tempos difíceis. A produção era armazenada no assentamento, e o excedente era uma valiosa moeda de troca para ser negociada junto às demais comunidades da região, a fim de que itens mais difíceis de serem conseguidos pudessem ser trocados. Assim, as populações das diferentes comunidades permutavam mercadorias, trocavam ideias e sofisticavam as soluções adotadas na rotina das suas atividades diárias. Mas no início do Neolítico pré-cerâmico, os habitantes desses primeiros assentamentos sedentários coexistiram com grupos de humanos nômades, os quais, sem previsão de estoques e eventualmente famintos em meio a tempos difíceis, poderiam ser tentados a atacar os assentamentos à procura de valiosos estoques. Com essa possibilidade em mente, as comunidades passaram a se fortificar e a manter vigilância constante, deixando suas populações ainda mais atarefadas e com menos tempo livre. Em destaque no cotidiano neolítico estava a figura do astro-sacerdote, o líder das comunidades pastoris, cujas populações começaram como umas poucas centenas de habitantes no início do Neolítico pré-cerâmico, mas que, em meados do Neolítico cerâmico, já tinham atingido a marca de 10.000 habitantes. Nas comunidades do norte do Crescente Fértil, a astro-religião, a atividade agrícola pastoril e a liderança política se confirmavam mutuamente. E nos maiores assentamentos, esses elementos começaram a se fundir na figura dos sacerdotes ao longo do nono milênio AEC. Em Tastepeler foram erguidos pilares monolíticos, tanto em alguns assentamentos como em pontos afastados das comunidades, os quais provavelmente deviam funcionar como centros de peregrinação e como locais de acampamentos para grupos que estivessem de passagem entre os assentamentos. Essas populações do norte do Crescente Fértil lideravam a vanguarda material da espécie humana no seu tempo e viviam no compasso de um grande relógio celeste, o qual já narrava uma trajetória de meio milênio, iniciada pelos seus ancestrais de 20 gerações atrás no tempo. Provavelmente inspirados pelas histórias contadas sobre os eventos geológicos de 5 séculos antes, as primeiras narrativas mitológicas envolvendo dilúvios, inundações e gigantes começaram a se perpetuar por meio da oralidade. Naquela época, seus ancestrais haviam acabado de enfrentar a forte elevação do nível dos mares e estavam unindo forças para erguer Göbekli Tepe, quando surgiram os primeiros festivais neolíticos de fartura agrícola,
que talvez coincidisse com a passagem sazonal das grandes manadas. A fartura e a abundância da comunidade desde então eram garantidas por meio do contato com os deuses, os quais foram adorados nos templos de pedra e talhados em estatuetas feitas de ossos de animais, madeira e mesmo em pedra. Esses deuses esculpidos atendiam às necessidades materiais e espirituais dos homens, com os quais mantinham um acordo agrícola de fartura e abundância, mas também de responsabilidades e de rotinas. O surgimento dos primeiros mitos. Ao longo do nono milênio AEC, as primeiras populações agrícolas do norte do Crescente Fértil passaram a viver em contato com elementos e objetos sagrados, os quais se associavam à fartura, abundância e poder. As diferentes práticas de sepultamento e seus elaborados rituais, surgidos ao longo do Neolítico pré-cerâmico, revelam algumas ideias que essas populações tinham sobre o período pós-morte, as quais já eram marcadas pela crença na eternidade da alma e da consciência. Também já havia um Deus Pai solar, doador da vida, que nascia e morria todos os dias. E também uma deusa mãe lunar, cujos ciclos se associavam à fertilidade da Terra e à fertilidade da mulher. O planeta Vênus, o astro mais brilhante do céu, depois do Sol e da Lua, também acabou associado à mulher, mas carregada com um conteúdo mitológico mais feminino e menos maternal. Ao que tudo indica, além do Sol, da Lua e de Vênus, conteúdos mitológicos também já eram associados a Marte, Júpiter e Saturno, três astros facilmente identificáveis nos céus noturnos. Mercúrio, por ser mais difícil de ser avistado, talvez tenha recebido conteúdo mitológico só mais tarde, e os demais planetas do Sistema Solar não podiam ser avistados a olho nu. Mas além desses 6 astros, também já devia existir conteúdo mitológico associado, pelo menos, às 4 constelações que, nessa época, ocupavam os pontos dos solstícios, os quais inauguravam a chegada do verão e do inverno no hemisfério norte, e na marca dos dias de equinócios, os quais inauguravam a chegada da primavera e do outono. No hemisfério sul da Terra, essa relação das estações se inverte, fato decorrente da inclinação da Terra. De qualquer forma, atualmente, esses 4 pontos encontram-se ocupados pelas constelações de Áries, Câncer, Libra e Capricórnio. No início do nono milênio AEC, esses 10 primeiros conteúdos mitológicos do firmamento, a crença no sobrenatural, no mundo espiritual e a narrativa mitológica de conteúdo arquetipal associada aos antepassados, estavam começando a ser difundidos. Essas narrativas, que permeavam o inconsciente dessas pessoas, encontravam raízes em valores arquetipais, os quais se revelam por meio do posterior trânsito dos diferentes valores mitológicos narrados pelos diversos povos da nossa pré-história e história. Segundo os estudos de religiões comparadas, esse trânsito segue em direção às posteriores religiões politeístas da Mesopotâmia, o que inclui sumérios, acadianos, assírios e babilônicos, do Egito, da Europa, o que inclui principalmente a religião da ilha de Creta, mas também do Vale do Danúbio e das Estepes, e também do Vale do Indo, representada pela ainda pouco conhecida religião arapiana pré-védica. Por sua vez, essas religiões, surgidas durante o Calcolítico e na Idade do Bronze, acabariam transmitindo o conteúdo mitológico e arquetipal para as posteriores religiões monoteístas que surgiriam no Planalto iraniano e na região do Levante. Dessa forma, a astro-religião neolítica se apresenta como a religião ancestral,
fonte original dos sutis padrões mitológicos presentes nas modernas religiões do judaísmo, cristianismo e islamismo, e também no hinduísmo e no budismo, além do zoroastrismo. As religiões do Extremo Oriente, confucionismo, taoísmo e shintoísmo, se associam a um outro núcleo civilizacional, o do Extremo Oriente, o qual também desenvolveu a sua própria versão da astro-religião, apresentando um padrão e uma estrutura muito parecidas com aquelas desenvolvidas no Oriente Médio. A astro-religião chinesa, assim como a do Oriente Médio, contava com 12 signos zodiacais. Mas esse não era o caso da astro-religião mesoamericana, cuja faixa zodiacal contava com 13 signos diferentes. Até onde se sabe, dos 6 núcleos civilizacionais que surgiram no planeta, só esses 3, justamente os 3 maiores, é que conseguiram desenvolver uma astro-religião. E cada um deles desenvolveu um conjunto mitológico próprio, o que inclui narrativas e valores mitológicos frequentemente parecidos, que descrevem a ocorrência de 5 eras da humanidade, que incluem gigantes e antepassados longevos, histórias de dilúvio e de dispersão das línguas, entre outros elementos curiosamente equivalentes. Os primeiros deuses arquetipais. Ao longo de todo o Neolítico pré-cerâmico, Göbekli Tepe figurou como o mais importante centro religioso do Crescente Fértil, seguido por Karahan-Tepe, o segundo maior, locais onde as populações da região se encontravam e promoviam festivais religiosos. Junto com Nevale Sori, um dos maiores assentamentos da região, esses 3 pontos formavam uma rede de localidades onde pilares em forma de T foram erguidos e onde foram compartilhadas uma mesma cultura, uma mesma língua e uma mesma religião, a qual se conectou ao mais antigo conjunto de deuses arquetipais. O conhecimento astrológico que chegou até os nossos tempos é capaz de fornecer valiosas pistas sobre os valores arquetipais que sempre preencheram cada um dos 12 signos zodiacais. E, adicionalmente, também podemos invocar o conhecimento da moderna psicologia analítica, a qual discorre sobre o conceito de arquétipos. A psicologia é a ciência que estuda o comportamento, as funções mentais e os processos cognitivos que se dão tanto a nível individual como social. Uma das suas cátedras é a psicanálise, a qual se ocupa com a investigação da mente humana e foi desenvolvido por Sigmund Freud, que se dedicou principalmente à investigação da camada do inconsciente. Segundo Freud, o inconsciente é uma instância da mente humana que opera livre das nossas vontades conscientes. É onde operam os processos mentais sem a intervenção da consciência, como é o caso dos nossos sonhos, recalques e traumas, entre outros processos. É como se fosse um velho baú mental, onde guardamos coisas que não usamos mais. Carl Gustav Jung foi, durante algum tempo, parceiro de Freud nas pesquisas sobre o inconsciente. Ele foi o fundador da psicologia analítica, a qual introduziu os conceitos de inconsciente coletivo e de arquétipos. Segundo Jung, o inconsciente coletivo é a camada mais profunda do inconsciente descrito por Freud, onde residem os arquétipos, que são profundos padrões mentais carregados de forte simbolismo e que são comuns a todos os seres humanos. Dentro desse entendimento, a construção dos arquétipos é uma experiência acumulativa, cuja origem remonta aos nossos mais antigos ancestrais.
Nesse sentido, os arquétipos já acumulados no início do Neolítico pré-cerâmico traduziam imagens primordiais, que incorporavam o material psicológico que já integrava o inconsciente coletivo dos nossos ancestrais desde os tempos anteriores da Revolução Cognitiva, há cerca de 2.000 gerações humanas antes no tempo, época na qual ocorreu um despertar intelectual dos nossos antepassados. Segundo Jung, existem 12 tipos de arquétipos fundamentais, os quais figuram como uma versão atualizada dos mesmos primitivos arquétipos que sempre habitaram as mentes dos nossos antepassados. Esses 12 arquétipos fundamentais de Jung são o cara comum, que deseja se integrar, o inocente, que procura o paraíso, o prestativo, que busca proteção, o herói, que busca a valorização, o criador, que busca criar algo novo, o explorador, que aspira à liberdade, o amante, que busca conectar-se, o fora da lei, que busca a vingança, o governante, que busca o controle, o sábio, que busca fazer descobertas, o bobo da corte, que deseja a alegria, e, por fim, o mago, que tem o poder de realizar sonhos. De posse desse entendimento, é possível deduzir quais podem ter sido os valores arquetipais associados às primeiras divindades neolíticas, as quais se apresentaram aos homens ao longo do período neolítico pré-cerâmico. Nesse sentido, o Sol foi associado ao arquétipo do Deus Pai, criador e doador da vida. A Lua ao arquétipo da deusa Mãe, regente da fertilidade da mulher e da terra. O planeta Vênus ao arquétipo do amante. O planeta Marte ao arquétipo do herói. O planeta Júpiter ao arquétipo do sábio. E o planeta Saturno ao arquétipo do governante. A constelação que marcava o início da primavera, atualmente Áries, também parece ter sido associada ao arquétipo do herói. A constelação que inaugurava o verão, atualmente Câncer, também parece ter sido associada ao arquétipo do prestativo. A constelação que sinalizava o início do outono, atualmente Libra, parece ter sido associada ao arquétipo do bobo da corte. E a constelação que marcava o início do inverno, atualmente Capricórnio, também parece que se associava ao arquétipo do governante. De maneira geral, a Lua e Vênus foram frequentemente associadas a divindades femininas. A primeira como uma deusa da fertilidade, associada com a fertilidade agrícola da terra, e a segunda como uma deusa da beleza, associada ao poder de sedução. E da mesma forma, o Sol foi continuamente associado a divindades masculinas, ao grande Pai Celestial que, junto com a Lua, a grande Mãe Celestial, formavam o casal primordial e doador da vida à Terra e aos homens. Marte e Vênus assumiam valores arquetipais associados ao homem e à mulher idealizados, enquanto Júpiter e Saturno representavam a proteção do Deus benevolente contraposta ao temor ao Deus rigoroso. E antes que o Neolítico chegasse ao fim, o pequeno planeta Mercúrio seria vinculado ao arquétipo do conhecimento guardado pelos deuses. Com o passar dos milênios, esse conjunto de conteúdos arquetipais e mitológicos associados ao conhecimento envolvendo a matemática, a geometria e a mecânica celeste evoluiria e chegaria até as religiões politeístas das primeiras civilizações, que escreveriam sobre suas religiões e seus deuses, tão logo os seus sistemas de escritas fossem desenvolvidos. E na sequência da passagem do tempo, já por volta do segundo milênio AEC,
o conhecimento astronômico evoluiria de tal forma que povos da Mesopotâmia, do Vale do Nilo, do Vale do Indo e do Extremo Oriente já demonstrariam um notável domínio sobre a mecânica celeste e um amplo desenvolvimento dos seus sistemas de crenças e mitologias. E antes que o primeiro milênio AEC chegasse ao fim, os gregos calculariam com precisão o diâmetro da Terra, teriam ciência do movimento da precessão dos equinócios, seriam capazes de prever eclipses solares e lunares com séculos de antecedência e demonstrariam amplo conhecimento sobre os movimentos do Sol, da Lua e dos planetas visíveis a olho nu do sistema solar. Mas ao fim do período neolítico cerâmico, na medida em que esse conjunto de conhecimentos e de crenças foi progressivamente se formando e se desenvolvendo, a astroreligião já apresentava uma sequência narrativa do ciclo zodiacal, a qual descrevia a trajetória mitológica que o Sol percorria ao longo das 12 estações zodiacais, que se sucedem ao longo dos 12 meses do ano. Mas isso é assunto para um outro vídeo. Então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo da semana e o terceiro da série sobre a astro-religião neolítica. Espero que tenham gostado. Obrigado pela sua companhia. Se ainda não está inscrito aqui no canal, então se inscreva. E se já tiver inscrito, então torne-se membro. E se você gostou desse vídeo, lembre-se que tem mais conteúdos como esse no meu livro, A Saga Humana. Então é isso. Valeu, galera. Uma boa semana pra gente. Aquele abraço e até o próximo vídeo.